Salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN, mais um a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, dia 8 de junho de 2018. Sejam bem-vindos. Felação premiada. Ex-presidente nacional do PSC, o Partido Social Cristão, é suspeito de pagar prostitutas com dinheiro público do fundo partidário. Vejam vocês. Presidenciável. PT lança jingle para a campanha de Lula à presidência. Se o ex-presidente voltar ao poder, diz a música, o Brasil será feliz de novo. Durante a Copa, Ministério das Relações Exteriores do Brasil publica guia recomendando que torcedores brasileiros na Rússia evitem manifestações homoafetivas e de carinho em público. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Bora para nossa hashtag de hoje? Vamos. Olha, essa notícia da Copa motivou a nossa equipe a criar uma tag muito propícia para um momento. Um momento conturbado, um momento cheio de problemas no Brasil e no mundo, querido. Hashtag tá russo. Tá russo o negócio. Eu tenho certeza que você tem um episódio pra juntar com essa tag. Você tem um gif, você tem um meme de muita confusão, não é verdade? Hashtag tá russo. Vamos pros assuntos mais comentados do Brasil com o seu tweet na transmissão do Morning Show. Boa. Paulinha, sabe quem vem ao programa hoje? Daqui a pouquinho? É ela? É ela, Paulinha Napolitano, nossa colaboradora, terapeuta sexual, e você pode aproveitar a presença da Paulinha Napolitano por aqui e mandar uma pergunta pelo nosso WhatsApp. O tema é libido, tá certo? 11931 17009, ela vai responder, claro, as perguntas da audiência do Morning Show, tá bom? Aí fala sobre sexo, relacionamento, manda pra cá, o tema é a libido com a Paulinha Napolitano, a gente tá aguardando sua mensagem em áudio e também em vídeo, se você preferir. No mais, acompanhe o Morning Show pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jovempanfm.com.br, também pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e nas mídias sociais. Estamos no Instagram, também estamos no Facebook. Passe pela nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica amarradão, feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. Começar com uma notícia aí que pegou a gente de surpresa, né? Na verdade, essas notícias de morte sempre pegam a gente meio despreparados, ainda mais com cara em evidência, como o Anthony Bourdain, né, Paulinha? O chefe e escritor foi encontrado morto num quarto de hotel em Estrasburgo, no leste da França. Caramba, e agora? Foi essa manhã, né, Paulinha? Foi agora de manhã. Conta pra gente. Isso, ele foi encontrado por um amigo, o chefe francês Eric Ripert. Ele estava nesse hotel, como você falou, foi encontrado num quarto de hotel. 61 anos, estava na França para gravar um novo episódio do programa de TV Parts Unknown da CNN. Aliás, a notícia oficial foi dada, né, pela CNN, inclusive dando a causa da morte como suicídio, sem muitos detalhes a respeito disso. O Anthony Bourdain deixa uma filha, Ariane, de 10 anos, fruto do seu segundo casamento com a Otávia Buser, de quem ele estava separado desde 2016. Muita gente no mundo é familiarizada com a figura dele. A gente está vendo aqui algumas imagens exatamente desse programa da CNN, Parts Unknown. Ele veio em 2014 gravar o episódio no Brasil. A gente está vendo imagens dele na praia, tomando uma caipirinha, experimentando o queijo coalho. E esse era o estilo do Bourdain, né? Além dele trazer a culinária, ele trazia um pouco do comportamento do povo, aquela culinária que não é exatamente do restaurante 5 estrelas, mas que acontece nas ruas, nas esquinas, né? Aquela peculiaridade de cada localização. O Anthony Bourdain também ficou muito famoso como autor, quando em 2001 ele lançou Cozinha Confidencial. Ele trouxe detalhes da sua trajetória até se tornar chefe de cozinha e alguns dos bastidores sujos, digamos assim, Edgar, da cozinha, né, dos restaurantes, trazendo algumas revelações não muito bem-vindas aí, de personalidade e também de tarimba ali da porta para dentro da cozinha, coisas que talvez o grande público nunca imaginasse. Umbigo no fogão, né? Como ele escreveu também para a revista New Yorker. Em 2007 também esteve no Brasil
e falou com a Folha de São Paulo. E aí, no livro, também nessa passagem pelo Brasil, e ele não se esquivava de falar dos problemas que teve com drogas. Ele usou cocaína, usou todo tipo de droga, Edgar. Inclusive foi viciado em heroína, vício que abandonou na década de 80. Mas o álcool seguiu como seu companheiro. Aliás, quem acompanhava os programas do Bourdain estava bastante acostumado para dias seguintes de ressaca, né? Quando ele extrapolava um pouco, entrando ali para experimentar, por exemplo, a caipirinha e outros drinks locais. Um dos programas que ficaram bastante famosos foi quando ele foi comer com o Barack Obama. Ele se sentou ali, o Barack Obama, para uma refeição inesperada, e isso foi filmado em Hanoi, né? Foi bastante impactante. No Vietnã, se sentou com o Obama para comer um prato simples ali num restaurante sujinho, digamos assim, né, Edgar? Cadeira de plástico, uma coisa completamente fora do que você pode esperar. E teve um papo ali com o Obama no Vietnã. E assim era a personalidade do Bourdain. Nem sempre politicamente correto, Edgar, bastante polêmico, língua ferina, falava o que vinha na cabeça. Teve muita dificuldade em lidar com patrocinadores, por exemplo, negou fechar negócios e por isso demorou a enriquecer, como aconteceu com outros chefes. Era bastante crítico, né? E a suspeita até então era de suicídio. Isso não é uma mesmo? suspeita. A CNN falou que a motivação é o suicídio. O que aconteceu foi um suicídio. A gente não tem detalhes disso, né? É o que é. Ele foi encontrado por um amigo chefe também, por um né? amigo, eu já falei aqui no começo da nota. E um dos últimos posts, eu tava entrando nas redes sociais dele, vendo o que ele, enfim, tinha postado ou deixado de postar, e ele fez um compartilhamento no Twitter da Asia Argento. Ela dirigiu um dos episódios desse programa da CNN, e aí ela filma os bastidores ali, a equipe confraternizando, e você vê de relance a imagem do Anthony Bourdain. Enfim, é uma pena. Eu acompanhava muito os programas, Edgar, e acho que quem acompanhava tinha nele uma figura assim, putz, um dia eu queria conhecer esse cara, sabe? Esse cara deve ser muito legal. E através dele você experimentava sabores e culturas do mundo inteiro, né? E a depressão é uma coisa muito louca. Ela é um fantasma sorrateiro, né, Edgar? Ninguém nunca imagina que um cara desse, que tá no topo de tudo, faz o programa que muitas pessoas imaginam que deva ser, né, a vida ideal, esteja passando por uma coisa como essa. Eu tava assistindo inúmeras entrevistas dele, inclusive do ano passado, onde ele dizia que o programa era incrível, que ele tava fazendo tudo o que ele queria fazer na vida, né? Com as redes sociais hoje a gente vê muito compartilhamento de felicidade, e não imagina que, de repente, esse cara que tá ali no topo do mundo tá passando por uma coisa tão sombria e não encontra saída, né? E curioso que eu tô me lembrando, enquanto você fala, um questionamento que o Vini fez pro terapeuta aqui, o psiquiatra, o Dr. Jair Mari, e quando a Cuca esteve aqui falando da depressão, tudo, foi exatamente uma pergunta que o Vini fez, dessa questão da exposição, a depressão, a vida né? pública, né? A vida pública. É uma perda realmente, né? É isso que você falou mesmo, a gente tá acostumado a ver o cara, né? Um cara parece de verdade mesmo ali, né? Buscando através da... Bom vivan clássico, um bom vivan clássico, com oportunidade de conhecer o mundo e as pessoas. Buscando e levando através da culinária outras culturas, né, para o programa, né? É uma perda mesmo. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. Agora vamos com uma notícia a comprovar que o Brasil, meus amigos, definitivamente não é para amadores. O ex-presidente nacional e fundador do Partido Social Cristão, vou repetir aqui, ó, você ouviu bem, Partido Social Cristão, é suspeito de ter pago prostitutas com dinheiro do fundo partidário. Caio, que história é essa, meu camarada? Não vou julgar. Desculpa, não vou julgar. Conta aí pra gente. A Paulinha acabou de falar de que às vezes a pessoa tem depressão e é um fantasma sorrateiro. Vai que o Vitor Nosses, a quem a gente se refere, tava com uma depressão, usou um dinheiro público, vai, tudo bem, ele queria se curar para pagar prostitutas para tentar animar o dia dele. Vai que era uma doença. Não vou julgar. Vamos lá, é o seguinte, Vitor Nosses, brincadeiras à parte, foi um dos fundadores do Partido Social Cristão, inclusive
até o ano passado era presidente de honra do Partido Social Cristão e estava agora à frente da fundação, do instituto que eles mantêm à margem ou paralelo aí à sigla, ao Partido Social Cristão. Só que olha só como briga de político mau caráter até onde se prove o contrário, ou até onde se prove ele é suspeito de ser um mau caráter, essas brigas também podem favorecer a sociedade. Tudo começou com uma briga entre autoridades do Partido Social Cristão. Mas para a gente saber de quem nós estamos falando, ô Murilão, eu vou pedir o vídeo que ele tá num fundo verde, eu só não sei como é que o pessoal salvou lá em cima. Não é a gravação telefônica, é a gravação da escuta. Eu é o ter vídeo combinado que ele fala. Com ele isso antes, né? Pois é que não deu tempo. Mas vamos ver quem que é o Vitor Nosses, qual que é a ideia dele, segundo o próprio Vitor Nosses, o que é hipocrisia. Desde os idos de março de 2003, estamos lidando com a hipocrisia dentro do PSC, entendendo que hipocrisia, palavra que vem do grego e posteriormente do latim, é o ato de fingir ter crenças, virtudes e ideias que a pessoa verdadeiramente não... Bom, que a pessoa verdadeiramente não tem. Era o finalzinho, era o rabicho aí da fala do Vitor Nosses. Esse senhor que nos deu essa lição, que vem do grego e do latim, tipo estratégia. Do grego, estratégia, do latim. Esse senhor que nos explicou isso, que era o próprio Vitor Nosses, o próprio Vitor Nosses, e ele foi gravado admitindo ter usado dinheiro público, que é o dinheiro que vai para o fundo partidário e é revertido para a fundação a qual ele presidia, para pagar prostitutas, mais de uma, e ele assume isso. Mas quem que gravou? Como é que foi isso? Foi o Joesley Batista? Não foi. Por meio de uma denúncia anônima, o pastor Everaldo, que Operação concorreu... Carne Fraca, lembra? O pastor Everaldo, que nas últimas eleições estava concorrendo com a Dilma Rousseff, com o Aécio Neves, tudo mais, foi sabatinado do Jornal Nacional, e todo mundo apertava ele, mas o senhor é um aventureiro, o senhor acha que tem punho mesmo? O senhor dirigiu uma pequena empresa? Ele, não, Jesus vai nos dar a luz e nós vamos dirigir o país e tal. Eles brigaram, pastor Everaldo, que é o presidente nacional do PSC, e o próprio Vitor Nosses. E aí, um começou a brigar com o outro, um denunciou pro outro. O Vitor Nosses, à frente da fundação, denunciava, olha, Ministério Público, o pastor Everaldo está fazendo mau uso de dinheiro público, investiga lá. O Ministério Público acatou a denúncia, inclusive comprovou também isso. O pastor Everaldo ficou bravo, falou, olha, agora o Ministério Público é o seguinte... O Vitor Nosses também é mau caráter, investiga lá. E um ficou denunciando o outro, se descobriu o rabicho de todo mundo, e agora o pastor Everaldo, por meio de uma denúncia anônima, conseguiu uma gravação que o próprio Vitor Nosses afirma ter pagado com dinheiro público prostitutas. Vamos ouvir na voz do próprio Vitor Nosses. Caramba, brincadeira, hein? É o play, Murilão, aquele que tá deitadinho assim, o triângulo. Isso, triângulo, play. Tem aí? Tamo aí ou não? Não, as conversas... a gente espera. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Sempre existirão, até porque nós temos segundo turno das Não, esse é o Jacques Wagner. Você tem... Ixi, Mas não tem não, cara. Olha lá. E... Combinou bem. Combinou bem. Eu mandei. Tá fluindo mas tudo bem. bem. Na voz dele mesmo, falando assim, olha, eu paguei prostituta com dinheiro público, e daí? Qual que é o problema? Eu ajudei elas. Elas agora estão fazendo faculdade, tem outras que foram até pra Europa. O cara vai falando isso, Paulinha. Olha que absurdo. Ele, nas palavras dele. Aí agora o Ministério Público virou e falou, peraí, querido, como é que é isso? Ele virou e falou, não, peraí, mas eu não sabia que estava sendo gravado, então essa prova não vale. Enfim, na prestação de contas do próprio PSC foi anexada essa gravação, na prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral, e para falar assim, olha, Ministério Público, Tribunal Superior Eleitoral, tem aqui a gravação do cara. Agora isso está sendo apurado e vai ser investigado para saber o que vai se fazer com o próprio Vitor Nosses. Edgar, tá dado o recado. Falado, vamos em frente aqui, olha, o SBT e a Record foram notificados pelo Ministério Público do Trabalho por causa da falta de diversidade racial em seus programas e também em seu quadro de funcionários. Coisa parecida já tinha acontecido na TV Globo também, né, Vini? Exatamente, Edgar. Na Globo, que no começo do mês recebeu esse mesmo tipo de notificação pela baixa participação de atores negros na novela Segundo o Sol, né, que é ambientada na Bahia, que segundo o IBGE tem 80% ali da sua população negra, e agora o SBT e a Record também foram notificadas pelo Ministério Público
do trabalho, exigindo aí uma maior representação racial, como você bem disse, Edgar, tanto nas suas produções como também no seu quadro de trabalho. Lembrando que esse documento, primeiramente, ele é recomendatório e tem um prazo aí de 45 dias para que as duas emissoras cumpram aí uma série de medidas que foram recomendadas, né? Não tem punição nesse primeiro momento, mas se essas medidas não forem cumpridas, aí sim pode acarretar numa ação judicial. Entre essas medidas, né, o que o Ministério Público do Trabalho recomenda, uma implementação de um projeto voltado aí a assegurar a igualdade de oportunidades à população negra para o ingresso nos quadros aí das duas empresas, promover internamente ações de conscientização sobre racismo e na sociedade e também por mensagens publicitárias, programas jornalísticos e na programação em geral, e também assegurar aí a participação de atores e atrizes negros e negras em novelas e programas, dentre outros produtos, a fim de propiciar aí a representação da diversidade étnico-racial da sociedade brasileira. E esse dado, Edgar, essa notificação, ela também é baseada em uma pesquisa que foi feita pelo portal UOL recentemente, depois daquela notificação que a Globo recebeu, em que foi constatado que apenas 8% de atores negros trabalham na dramaturgia das 3 principais emissoras do país. Apenas 8%. Então, Aventuras da Poliana, que é a dramaturgia do SBT, é a trama que possui maior representatividade negra, mas só de 14,5%. A novela da Globo das 7, Deus Salve o Rei, tem apenas um ator negro. E Apocalipse da Record, de 81 atores que fazem a trama, apenas 2 são negros. Então, realmente é um número muito baixo e o Ministério Público do Trabalho agora está tentando fazer com que essa representatividade aumente um pouco mais, né, Edgar? Eu acho que é uma medida válida que as emissoras precisam realmente prestar um pouco mais de atenção e de conscientização aí no seu quadro de trabalhadores, né? E aí, meus amigos, porque é um dado, os números que o Vini traz, é um dado que reflete o que acontece também em várias outras áreas, né? Não só na televisão, né? Eu acho que acaba reforçando uma questão que a gente sempre levanta aqui, enfim, com os convidados, essa questão de cota nas universidades, sabe? Tem que qualificar as pessoas para elas terem oportunidade, ocuparem essas vagas. De fato faz diferença, Edgar, sabe? Faz diferença, imagina na publicidade, faz diferença. Você tem que ter a representação de todo mundo para pensar numa coisa que fale com todo mundo, né? E aí? Eu entendo assim. Sim, e aí? Me espanta essa tomada de decisão do Ministério Público, porque primeiro apesar de serem concessões, são iniciativas privadas. Por que o Ministério Público tem que ficar metendo o bedelho numa política, querer instituir cota em televisões, sendo que eu tô falando de um argumento dos anos 90, Edgar. Eu lembro muito bem que grupos, quando a palavra, o vocábulo ONG não era moda e já existiam ONGs, várias ONGs falando, a partir do começo dos anos 90, sobretudo 94, tá? Dizendo que a Globo só colocava negros em funções de escravos e de empregados. Aí quando você ia ver qual é a novela da época da escravidão. Como é que você vai não colocar um negro como empregado numa novela da época da escravidão? Sinceramente, eu não entendo isso. Mas aí tudo bem, Tony, mas aí quando você tem uma situação como uma novela que é representada na Bahia, que tem 80% da população negra e a maioria dos atores são brancos, aí vai contra aquilo que tá é a realidade. Que é a realidade. Eu tenho medo. Eu sou contra a participação pública na iniciativa privada. Obviamente, desde criança acompanho a Globo, eu nunca vi a Globo, muito pelo contrário, todos os atores negros que eu conheço, do Milton Gonçalves, passando o Lázaro Brandão e por aí vai, todos foram projetados pela TV Globo.
A negritude na minha infância chegava pela TV Globo. Eu não entendo isso. Eu lembro, esse patrulhamento é tamanho. Eu lembro uma vez, teve um livro que se provou ser racista, chamava A Curva do Sino, The Bell Curve. E no ano de 94 a gente colocou esse livro na capa do Caderno Mais da Folha de São Paulo. Aí eu tomei uma representação do Instituto da Mulher Negra falando que o fato de ter noticiado que havia racismo nos Estados Unidos a partir de um livro, abre aspas, denegria a imagem do negro brasileiro. Quer dizer, queriam denunciar uma própria publicação que denunciava o racismo. Eu não entendo isso, mas o que mais me preocupa, eu, muito particularmente falando, a negritude entrou na minha vida a partir da TV Globo. Fala, Caio. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu voto com o Tonholi. Eu fico com o Tonholi quando eu também estranho o Ministério Público ficar enchendo o saco da televisão, porque tem muito negro, tem menos negro, tem pouco negro, tem pouca mulher, não sei o quê. É uma instituição privada. Quando houve... Mas é uma concessão pública, né? Tudo bem, mas é privado, não deixa de ser privado. É dinheiro de comercial que entra ali, que paga os salários e tal. Quando houve ali o fim da escravatura, da noite pro dia, os negros foram libertados, Só que nem por causa disso, os brancos da época iam abraçar os negros e iam falar, olha, então venha cá, meu irmão, somos irmãos daqui pra frente e tal. Ou seja, esses caras se viram com uma mão na frente e outra atrás. Daí explica um pouco do surgimento de tanta favela lá no Rio de Janeiro e tal. O que eu quero dizer com isso? O ponto de partida não é igual pros brancos e pros negros. Trazendo para a nossa realidade de agora, o século XXI, trazendo para essa realidade de televisão e tal. Hoje em dia, o funil é muito pequeno. Para você passar ali, você conseguir um ponto de visibilidade e tal nas mídias, é muito difícil. Seja para branco, para alto, para gordo, para magro, para negro, enfim. O que você tem que fazer hoje em dia para conseguir uma visibilidade? Chamar atenção de algum jeito. Ontem a gente estava aqui com a mocinha, a Mariana Nolasco, que com a câmera de casa e não sei o que, conseguiu uma ascensão. Hoje ela tem milhões de seguidores no YouTube. Onde eu quero chegar? Eu acredito que dificilmente um negro que chama atenção, ele vai passar despercebido. Você pega, mas existe o Brasil preconceito com o nordestino. Tá aí o Whindersson Nunes, o segundo maior canal da internet e tal. O ponto que eu quero chegar é, se um negro é talentoso, não é porque ele é negro, porque ele é branco, o cara ele vai conseguir a luz dele. Mas voltando ao início da minha fala, o ponto de partida é diferente. Então, para essa realidade de televisão, de internet, o cara só pelo fato dele ter um computador, ter uma câmera, lá na favela é muito difícil do cara conseguir esse tipo de coisa. O meu ponto é, eu vejo mais necessidade do Ministério Público, dessas entidades ficarem vendo a base do que ficar na televisão enchendo o saco. Vocês têm que contratar. Tem outra coisa, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Amanhã, esses caras estão aqui querendo impor cota no Morning Show. Então, você não acha que seria legal se tivesse mais diversidade na bancada? Eu acho. Eu, por exemplo, tenho que falar por pessoas aqui que eu acho que teriam mais lugar de fala do que eu. A gente já teve aqui no programa, em outros tempos, a gente tá nessa formação, mas a gente já teve aqui no Morning Show. Outras formações, com o Robson também aqui presente com a gente. Agora, é uma questão que... Agora, você tem um membro aqui, Edgar, porque o Ministério Público exigiu, eu acho que a pessoa tem que se qualificar. Nisso eu concordo com o Caio. Eu acho que o foco tem que ser na base mesmo, para as pessoas serem capacitadas e lutarem de igual para igual. O poder público na iniciativa privada cria uma geração de postiços. Tem que ter a separação igreja e Estado. Que história é essa de Ministério Público criar cota para novela? Qual é, meu? Mas não é um ponto. Peraí, só deixa eu. Não seria um ponto de intersecção entre os mundos que a gente persegue? Se a gente tem nesse momento as cotas, seja lá para a universidade, seja lá para essa função que a gente está discutindo aqui, da exposição e da presença da pessoa negra nas emissoras, não é um caminho, um processo pelo qual a gente está passando para chegar numa situação que a gente vislumbra e persegue como o ideal? Agora,
Fala-se em meritocracia. Como meritocracia, se a gente tem desigualdades fundamentais e primordiais, que até chegar no ponto em que a gente está discutindo, tem uma série de coisas que acontecem durante uma vida toda que não permitem o acesso a essas pessoas. A gente sabe disso. Sim, isso é um sabemos. dado verdadeiro. Então, eu sei que eu vou usar um exemplo que muita gente vai falar, mas não tem nada a ver, é uma contra outra, realidade muito imensa. Mas você precisa de cota para branco, então, também no mundo do futebol? Por quê? O que os caras têm... Calma, Paulinha, não faz essa cara, eu vou chegar lá. Você tem pro sujeito ele ter uma chance, pra ele ter visibilidade, ele tem o quê? Que treinar, desenvolver e tal. O acesso a um campo, ele só precisa de uma bola e um espaço grande. Então, essa molecadinha que é negra, que cresce em favela, que é pobre e tal, tem acesso a isso sem botar a mão no bolso e vai. Agora, pra você ter acesso à universidade, à televisão e tal, você precisa de ferramentas que custam dinheiro. O futebol, pra você ir treinando desde pequeno, você não precisa de dinheiro. Então, por isso que você vê uma série de negros e tal, que é onde eles estão mais na periferia, pelo contexto histórico que eu mencionei, eles não precisam botar a mão no bolso e vão se desenvolvendo. Nesses ambientes que precisam de cursinhos caros e tal, não tem. Mas aí eu vejo uma necessidade do Ministério Público agindo mais na base, vendo, falou, peraí, aqui é que tá o erro, não é na televisão que tá o erro, vamos pegar no pé do... Não é ali nesse pé que você tem que pegar, você tem que olhar pro outro lado. É educação de base, né? É o que você tá falando, na verdade. Bom, eu agora nesse momento, como eu desejaria ter uma pessoa aqui, um negro, para poder dar uma opinião a respeito desse assunto. Pois né? é. Bom, não vamos seria lá. Bom? Seria ótimo. Vamos lá, de volta à política aqui no Morning Show. Uma sondagem da corretora XP com 204 investidores mostrou que a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência é vista como a mais atraente para o mercado financeiro, não fosse ela inviável na opinião deles. O mercado, segundo esse levantamento, prefere o tucano, mas aposta mesmo na vitória de Jair Bolsonaro. José Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Vamos lá, vamos para Brasília agora. Nos corredores do poder aí no Congresso, Trindade, o pessoal acredita também, né, na vitória do Bolsonaro nessa nossa eleição aí, que se avizinha? Essa visão dos empresários espelha exatamente o que pensa o Centrão, né? Esse conjunto de partidos políticos aí que envolve PSDB, parte do PMDB, PP, PTB, é exatamente isso. O comentário que eu vi ontem aqui, exatamente comentando isso, essa pesquisa da XP, é de que seria melhor para o país pela previsibilidade. Mas veja bem, os empresários que dizem sonhar com Geraldo Alckmin, mas que a realidade seria Bolsonaro, eles mesmos não estão apoiando, não estão optando por Geraldo Alckmin, senão Geraldo Alckmin estaria melhor nas pesquisas. Parte do PSDB diz que há uma grande confusão com relação às pesquisas, porque, insistentemente, 50% da população ainda não se deciditiu sobre em quem votar. E aí, o que nós vemos aí é 20% de 50%, não é aquela fala da Dilma dos % de 30%, não. É 20% da metade que já se decidiu. Mas são pesquisas, Edgar, eu soube aqui de pesquisas feitas, as reservadas, que não são publicadas, porque uma pesquisa, para ser publicada, precisa de registro no TSE, regras científicas e tal. Mas as pesquisas chamadas qualitativas tentam ir ao encontro do que pensa o eleitor, a cabeça do eleitor, e não simplesmente a tendência de voto dele. E os tucanos estão assustados porque muitos dizem que gostam do Geraldo Alckmin, que ele fez um bom governo em São Paulo e enfim, que o PSDB deixou o Estado equilibrado, mas na hora de votar, votam no Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ganha de Geraldo Alckmin em São Paulo. É isso que está desorientando os políticos por aqui e que já desorientam aí, pelo visto, os empresários. Agora, não se iluda não, que eles já estão encontrando meios de conviver com essa nova realidade, né? E aí, Tonholi? A mesma pesquisa, né, de Garnesa Maria Trindade mostrou que com o apoio do Lula ao Fernando Haddad, ele sobe de 2% para 11% na preferência de voto. Agora tem uma indagação, que tem alguns dados antes dessa indagação ao Zé Maria Trindade, que é sobre as coligações para vice. Pela primeira vez na história do Brasil, há 40 dias das convenções partidárias, nós não temos vice no PSL de Bolsonaro
não temos vice na Rede de Marina, não temos vice no PDT de Ciro, não temos vice no PSDB de Alckmin. Lembrando uma coisa, nas eleições de 2014, já em 14 de abril, a Marina Silva anunciou que seria vice na coligação do Rede com o PSB do finado Eduardo Campos. Nas eleições de 2010, a Dilma anunciou em outubro de 2009 que teria o PMDB como vice. Nas eleições de 2014, desde maio, o Aloysio Nunes Ferreira, hoje ministro das Relações Exteriores, já dizia que seria o vice do Aécio. A pergunta é, Zé Maria Trindade, já que não temos vices, como a aglutinação de um partido ao outro via vice, exemplo que foi Temer e Dilma, pode mudar o quadro eleitoral? A história é a seguinte, Tonholi, a grande interpretação política aqui é de que a situação está solta e a decisão sobre o nome do novo presidente da República pode ser feita ali 15 dias antes da eleição. Seria uma corrida, é esse. E aí todo mundo iria, né? A dificuldade para a formação de coligações, na minha opinião, é que falta dinheiro no mercado. Os partidos não estão com dinheiro para ir ao supermercado chamado Congresso Nacional, comprar os partidos, né? E fazer as coligações. E aí, diante disso, os partidos estão adiando as decisões. Eu soube que o Centrão, né, está tentando se unir e ir todo para um partido para dar o tempo de televisão e abrir a possibilidade de coligações regionais. A exemplo do PP. O PP deve apoiar Ciro Gomes, que é uma articulação do presidente, o senador Ciro Nogueira, né? E em seguida dar o tempo de TV e em seguida fazer as coligações regionais. Então é falta de dinheiro para comprar os partidos políticos e também é falta mesmo de norte político, porque essas coligações se dão por interesses, né? Tá certo, Trindade. Me lembrei agora, enquanto você falava, dessa carta aí emitida, ditada pelo Lula, lá de Curitiba, para o lançamento da campanha que acontece hoje em Minas Gerais. Psicografada, né? Psicografada. Ele sugere a presença de uma pessoa como vice na chapa de outro partido político. Fala-se até, não sei se aí num delírio, porque o Ciro Gomes já tá aí, né, com o seu foguete lançado na campanha, mas fala-se até no nome de Ciro aí, talvez por uma força da natureza dentro da política, Zé. Olha, a tendência é essa, o PT indicar um vice para Ciro Gomes e tem que ser rápido, senão Ciro vai sozinho, isso já está desenhado. E outro é o PSDB indicar um vice para Marina, é a insistência de Fernando Henrique. Veja bem as voltas que a política dá. Valeu, Zé, obrigado, um abraço para você, bom trabalho aí. Bom dia. Agora 10 horas 32 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos fazer a diferença. Partiu pra cima. Oi, gente, o que eu desejo pro Brasil, acho que não é diferente do que todo mundo deseja, né? É que acabe esse fla-flu, essa briga entre amigos por conta de posicionamento político. Cada um tem direito a ter sua opinião. A gente tem que respeitar o que um acha e o que o outro acha. E parar de brigar por pessoas que não estão brigando pelo nosso país. Então é isso que eu desejo pro Brasil. Eu sou Leandro Hassum e tô ligado aqui. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Gente, o inverno chegou de vez e as temperaturas vão despencar nesse final de semana. Ainda bem que a Zelo tem a melhor seleção de edredons, coberdrons e cobertores do Brasil. Confira aí essas ofertas, ó. Coberdron dupla face com Sherpa, que dá aquele toque de lã de carneiro, ideal para as noites mais frias, tá a partir de R$ 189,90. Já o famoso edredom de malha Zelo também tá com preço ótimo, olha só. O tamanho casal sai por R$ 159,90. Corra até uma loja Zelo e aqueça sua casa. Ou compre pelo site zelo.com.br. Pergunto aqui direto pra você que me ouve nesta manhã de sexta-feira, hein? Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, como anda a sua libido?
Nesse mundão aí, marcado pela correria, muitas vezes o apetite sexual fica em baixa. Pois é. E esse é um problema que tem aí causas não só sociais, mas também psicológicas e biológicas. Para falar sobre esse assunto, tá aqui com a gente a Paula Napolitano, terapeuta sexual, psicóloga e colaboradora aqui do Morning Show. Paulinha, bom dia, bom ter você aqui de novo, hein? Bom dia, é um prazer. Vamos lá, olha, você deve receber aí certamente, diariamente no teu consultório, dezenas de pacientes, de pessoas, né, com essa questão. Né? A quantas anda eu te passo já de primeira a libido, né, das pessoas e do brasileiro de alguma forma geral? Assim, diferente de algumas coisas que estão em alta, né, a libido está em baixa. A gente tem visto bastante, até influências dessas questões todas aí que a gente está tendo, alarmantes. Realmente a libido é uma das frequentes que eu mais recebo no consultório. E mais do que isso, não só feminina, porque a gente sempre acha que a libido baixa vai ser só feminina. E recebendo cada vez mais... Vamos avançar para esse ponto aí que você falou, da questão do gênero, né? Relacionado à libido ou não. Mas vamos enumerar aqui, tentar, de alguma maneira, apresentar algumas causas para os ouvintes. As principais, assim, que você tem como experiência. Então, a primeira coisa que a pessoa está sentindo baixa de libido, ela precisa ir no médico, então ginecologista, urologista, e ver se não tem nada de biológico. É a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Mas a gente já sabe que em torno de 10 a 15% só são causas biológicas. O resto todo tá ligado a questões socioemocionais e tal. Em biológico, a gente pode ter várias questões, desde de alterações hormonais, às vezes cânceres ou infecções, a pílula anticoncepcional, que também pode baixar, várias causas. Mas a grande maioria está aí em questões emocionais e culturais. Então aí entra questões de uma repressão que viveu ao longo da vida, de não pode tocar aí, não encosta aí. Aquelas travas, né? Aquelas travas que vai vindo para a vida sexual adulta. Então você não tem um botãozinho de agora pode tudo, agora com seu parceiro fica tranquilo. Então a gente tem essas questões. Muitas vezes a mulher é ensinada a sexualidade ser em último plano, ou só para agradar o parceiro, a parceira. Então ela nunca tá atenta a estímulos, ela não recebe 300 filmes pornôs por dia. Então o copo do desejo dela, de maneira geral, tá mais baixo. Então isso também influencia. Vamos para a parte dos... Vai, fala, Paulinha. Não, eu queria saber, na vida do brasileiro... Você falou dessa herança que a gente tem, emocional e tal, mas tem esses fatores, por exemplo, a gente tá numa crise incrível, muita gente perdendo emprego, com dificuldade de pagar a conta. Exato. Aí piora mais ainda. Influencia mega, né? Então, cansaço, estresse, preocupação financeira. Se a cabeça de cima tá pensando demais, o corpo não responde, porque a sexualidade é sentir. Então, se eu tô pensando demais, preocupado demais, eu não consigo sentir. Eu não consigo sentir o meu corpo e não consigo perceber os estímulos para, assim, ter sensações e me excitar e assim por diante. Então, essas questões influenciam também. Estresse, ansiedade, preocupação, cansaço, tudo isso influencia diretamente na libido de qualquer pessoa, de modo geral, né? Então, e outra coisa, a mulher funciona de um modo um pouco diferente. A mulher, ela é mais responsiva do que o homem, que muitas vezes tem um desejo mais espontâneo. Então, a mulher precisa, de alguma forma, ser estimulada para que o desejo dela aumente. Só que se o corpo dela tá zerado de desejo, mesmo que tenha um estímulo, porque eu ouço muito das zerado, mulheres... aí você tá falando, tipo, durante o dia... Exatamente, durante o dia, durante a semana. Então, eu ouço muito das mulheres no consultório, tipo, daí ele chega à noite, a gente tá deitado pra dormir, ele mal falou comigo, a gente tá super cansado, a gente brigou, discutiu, aí ele vem agora com a vara toda ali vem dura. Vem querer agora. Exatamente, e, tipo, não tenho vontade, não rola dessa maneira. Tá vendo como vocês né? mulheres são rancorosas? Homem não tem isso. Brigou, não tem problema. Tá perdoado, amor. É ou não é? Tá perdoado, amor. Tem alguma época detectada, mesmo que randomicamente, ou seja, aleatoriamente, para que a libido fique mais à deriva? Digamos, estamos perto das férias, Copa do Mundo, mesmo sendo um frio do cão e a Copa num lugar muito gelado. Tem uma época do ano que a libido fica mais à deriva, em geral? Talvez nas situações em que você tá de final de ano, por exemplo, mega estressado, mega cansado,
Ou quando você tá em férias, normalmente a libido tende a subir porque as preocupações já diminuem e você já tá mais relaxado. Normalmente você tá fazendo alguma coisa que você curte. Então, normalmente em épocas que no seu trabalho, por exemplo, você tem picos de trabalho, a libido tende a baixar. No frio, muitas vezes, a libido também tende a baixar muitas vezes. Porque você cobre mais o corpo, você fica com mais frio, você come mais, então muitas vezes também a libido tende a dar uma baixadinha também. Mas no final de ano. Nessa época de frio... casacão, né? Nessa época de frio eu comemoro por ser solteiro. Já pensou tirar roupa nesse frio, rapaz? Esse gelo, não dá. Aqui em São Paulo tá muito frio. Ou até, por exemplo, o Dia dos Namorados também pode fazer, por exemplo, a libido dar uma subida. Porque você começa a pensar, puxa, o que eu vou fazer? Você começa a já meio que fantasiar, a criar expectativas. Às vezes isso as pode pessoas subir a acham libido. que isso é tipo programar para transar. Que coisa mais nada a ver, que coisa mais chata. Mas você já falou várias vezes aqui que de repente é uma técnica. Sim, tem casais que funciona. Porque se não tiver isso, não vai ter momento. Tá exausto, vai chegar em casa, vai falar, deixa pra amanhã, eu deixa pra amanhã, eu deixa pra amanhã. E aí a sexualidade vai ficando em último plano. Quando você programa, não precisa ser necessariamente pra transar. Mas é programar pra namorar. Doutora, pra ter um momento a dois. A libido pode funcionar protocolarmente, ou seja, seguindo o protocolo, o casal falar... Toda sexta-feira, é isso? É toda sexta e toda quarta. Tem gente que Aí vai chegando se adapta o dia, vai ao chegando- sexo protocolar. Chega na quarta, vamos deixar pra quinta, vai. Tem gente que se... O jogo tá bom, né? Aí deixa pra sábado. Deixa pra- Mas tem gente que funciona, principalmente quem é mais regradinho, quem é mais organizado. Mas é isso que pode acontecer. Ou pode ser um desastre no sentido de a pessoa falar assim, tá, quero variação, quero espontaneidade e tal. E pode ter gente que vai funcionar muito bem, porque vai planejar o que eu vou fazer de especial, o que eu vou fazer de diferente, como é que vai ser esse dia. Então é relativo pra cada um, de fato. É bom sempre, o sexo calculista e o espontâneo é bom sempre. Vai lá, fala, Vini. Quais são as outras opções que nós temos aí pra aumentar esse libido, Paulinha? Então, normalmente, Amante? tentar... Alguns sites. Tinder. Você sabe que às vezes a questão de sites, né? A frequência de filme pornô Isso é pode pior. ser um contra o libido. É pior. Exatamente, porque você fica... É pior, Olha aí. Vini? É pior, porque você cria Parece uma criança expectativa falando muito isso aí, alta em torno daquilo e aí na prática você não consegue realizar. Exatamente. E aí fica na Você não terra. consegue ser aquele herói que você vai vê no ficando, vídeo, né? você vai ficando meio insensível àquelas imagens, porque no filme pornô são múltiplos estímulos irreal, com belezas todas, tudo feitinho, parece que é tudo maravilhoso, e quando você vai na vida real, é bem diferente. Então, você, às vezes, não se excita tanto, não fica tão à vontade, espera outras coisas. E outra coisa que prejudica muito a libido é a gente achar que a libido vai ser a mesma a vida inteira. Paulinha, e o contrário, hein? E o excesso de libido? Isso chega a atrapalhar as pessoas? De que forma isso pode ser um empecilho, inclusive, para você conseguir ter naturalmente o sexo ali com o teu parceiro? Todo excesso pode prejudicar, né? Então, por exemplo, principalmente se vier só de um lado. Então, se você tem uma pessoa que tem um excesso, que quer o tempo inteiro, qualquer tempo que tem quer, e usa muito também do sexo para aliviar a ansiedade, então, e a outra pessoa não tá no mesmo nível, isso pode dar conflitos e até separações em casais. Por isso que a gente diz, problema só é problema quando atrapalha uma ou outra pessoa ou um casal, né? Então pode prejudicar. Agora, se ambos estão com a libido alta, perfeito, aproveita, né? Então... Eu escuto essas coisas, é estranho pra mim, eu nunca me casei, mas... por exemplo, o cara que tem com a mulher, ou a mulher com o cara... Lá vem. Lá vem, né? Agora, Tira a trilha. Preparem-se. 49. Tirem as crianças da Momento sala. Caio Rocha. Deixa eu Quem tirar a trilha, casou tô não brincando. presta. Mas quando fica muito com, vamos programar o sexo, vamos não sei o quê, muita coisa assim, tô com estresse no trabalho. Em casa tem que ser uma coisa mais, teu porto seguro. Se tem muito problema, já é um problema o casamento, acho que inteiro, não é? Se fica muito com frescurinha, muito, Muito não sei o quê. protocolar. Eu acho assim, né? Eu não sei. É que o que acontece é que... Eu que tô esperando uma princesa encantada demais na minha casa. Não sei, não é assim? É Tem que ser? Isso tem pesquisas... ideal, que né? Na verdade, ele fez um anúncio aqui, Nas vocês perceberam. pesquisas, uma Vai das coisas que contam é que quanto Obrigado, mais tá? longo o relacionamento, as pessoas se queixam mais da libido dentro do relacionamento. Porque entra justamente essa rotina. De tipo, você tá todo dia, o tempo inteiro, você já viu aquele corpo 300 vezes... 300, se for só isso, vai ficar ruim. Mas você já viu o tempo inteiro, então isso vai fazendo que você vai ficando meio insensível à mesma coisa, do mesmo jeito. E acaba que o casal cria um script.
Então começa sempre da mesma forma, depois que deitou na cama, vai dar um beijinho e começa não sei o quê, pega no pé, tem exatamente o mesmo script, então o pessoal vai acomodando, vai deixando pra depois. Então o ideal seria que não precisasse planejar, mas o que a gente tá vendo na vida real é que se você não priorizar, vai ficar de lado. Até porque as tarefas diárias... Fala, presidente. E você fica o tempo todo muito ocupado. E quando chega em casa ainda tem os filhos para cuidar, para criar. E isso acaba atrapalhando também, né, Paulinha? Exatamente. A rotina do dia a dia... criar uma dinâmica... Como é que tá a sua libido, presidente? Você sabe que tá boa. Eu tava conversando até esses dias com o Eliseu e nós dois estamos com um bom desempenho. Ai, presidente. O Eliseu. Cada revelação. Eu e o Eliseu. O Moreira que não, viu? O Moreira já... Esse é o tipo de coisa que se você ouvir antes, a libido vai pra... Cai, né? E é isso, assim, as pessoas normalmente quando vêm no consultório, elas acham que assim, mas nossa, não tá acontecendo, não aconteceu nenhum trauma, nenhum problema sério, nada de diferente. É porque não é uma coisa. É muito raro quando, tipo, sei lá, é um abuso, é um trauma que aconteceu. Normalmente é o conjunto de várias juntos, né? Mas, ô Paulinho, eu vou te contar uma coisa que eu acho que nem você sabe. Vai. O que acontece? Agora. Vou contar pra todos vocês, presta atenção. Por que as pessoas têm muito problema nesse sentido? Porque elas, hoje em dia, se casam pela maioria das vezes pelo motivo errado. Se casam pela paixão, isso dura pouco. Elas não se casam pelo amor de verdade, o carinho. Esse, pode ter o problema que for... Porra, meu. Exatamente isso. O Caio tem lugar de fala. Bicho. Exatamente isso. Porque o carinho, quando você está estressado no trabalho, você tem o carinho em casa, não tem mais estresse nenhum que te segure. É ou não é, Paulo? Aí o Rocha! Meu Deus. 7 Ele tá muito preparado, gente. Fala, Tonholi. Eu tenho uma curiosidade mórbida, mas acho que o ouvinte... Como é fazer amor com um defunto? Ó pra onde tá caminhando esse negócio. Por favor. Acho que muita gente tem essa curiosidade. Eu fico pensando na sexualidade do Lula. Tonholi, isso não é bem mórbido Olha que isso, fala. ele tem tudo pra pensar na vida, mas ele tá pensando no quê? Na sexualidade do Lula. Não é bem mórbido que chama isso. Ele enviuvou, logo depois foi preso e as visitas são controladas pela mídia. A pergunta é, como é que alguém que teve uma regularidade sexual, supõe-se, durante toda a vida, de repente, fecha a loja? O que pode acarretar? Falou verdade, que não sabe, o que faz todo dia, né? Possivelmente a mão dele deve estar talvez meio esfolada, mas eu acho que na verdade caiu tudo pra ele, né? No caso do Lula, ele não tem mais os prazeres nenhum da vida. Então a chance de entrar, por exemplo, numa depressão e alguma coisa nesse sentido é muito grande, né? Agora, por isso que servem as fantasias e tal, e você utilizar delas ali pra tentar manter algo ali. No caso né? dos outros prisioneiros, Tonholi, a visita íntima. No caso do Lula, tudo controlado pela mídia. Mas você falou um vocábulo interessante. Fantasia. Uma libido que está não funcionante, não funcional, ela pode ser salva pela fantasia? Ela pode ajudar, porque daí enche, pelo menos o teu copo do desejo vai enchendo, mesmo que sozinho e não com a parceria. Agora, às vezes depende da fantasia. Por exemplo, se você tá com baixa de libido com a sua esposa, e aí você fica fantasiando com a sua ex, provavelmente na hora em que a coisa for acontecer, o negócio vai ser meio estranho. Ou você fica fantasiando com todos aqueles corpos irreais, pode ser que prejudique, porque tem a questão emocional que entra na libido também. Se for alguém de ex e coisas do gênero, né? Mas, sim, a fantasia é uma das estratégias que podem ser usadas, sim. Até porque a fantasia ela tem a construção do desejo, diferente do pornô, que é só o ato. Então, as fantasias são bem legais, sim. Boa. Quem vai na próxima? Vai você, Caio. Vou eu. Da libido. Como reverter esta situação? Quando você tá com esse problema abaixo, você falou, ou procura um médico. Quando é a questão do estresse, tirando a parte biológica dos 10, 15% dos casos. Falou da aqui da fantasia. Assim, se você não tá conseguindo sozinho, o ideal é sempre procurar ajuda de terapia sexual. Ou se a mulher, por exemplo, não tá mais se sentindo tão mulher, tão feminina, ela pode procurar, às vezes, dança. Podem procurar coisas se ela tá estressada demais, ansiosa demais, ou o homem também. Procure a yoga, meditação, respiração, então tem várias alternativas. Mas uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que a gente precisa lembrar, quando era que eu tinha muito libido?
quando era que eu tinha muito libido, como a minha vida tava e como eu priorizava o sexo e o relacionamento. Mas isso não tem a ver também com a questão dos casais se acomodarem um pouco com a passar dos anos? Vamos esquecer que as pessoas são casadas e tal. Aqui entre nós, tá todo mundo ouvindo também, todo mundo é entre amigos. Com o casamento passar dos anos, o cara dá aquela embuchada, fica meio barrigudão, cerveja. A mulher também fica mais largada. Isso influencia. Sejamos sinceros. Sim, claro. E como que você, como uma terapeuta sexual, aconselharia um casal que fala, como é que eu vou falar pro meu marido que ele tá zoado? E como que eu vou falar pra minha mulher que ela engordou? Como é que isso acontece ou não? Acontece. Tem que falar, né, Caio? Tem que ter diálogo. E tem que ter de uma maneira, né? Você não vai, pô, que gorda que você tá, assim, eu não tenho mais tesão. Tem formas você mais engordou, tá mais gorda, hein? Ai, gente. Então tem formas mais delicadas de se falar, mas assim, o sexo ele não é só visual. Então, muitas vezes, até visualmente não te estimula tanto, aí que existem todos os outros sentidos, né? Então, você vai pra coisa do tato, do estimular, do beijo. Tipo o método Braille, né, doutora? O método Braille é ótimo. É que o estímulo visual é uma coisa, mas o prazer, ele não é obrigatoriamente vinculado a isso, Exatamente. né? Não, tudo bem, o estímulo visual é uma coisa, mas o tato também. Você começou abraçando um corpinho legal, violão, e você termina abraçando uma esfera. Se te proporcionar prazer, aí depende de qual é o seu estímulo. Se é só visual, é mais complicado, com certeza. Quem tá ouvindo a gente tá longe da mulher ou longe do marido, então a gente pode ser sincero. Sim. Então é bom até perguntar essas coisas. Como é que você dá aquele toque no parceiro? Pô, não tá rolando porque, você barangou, né? Você pode ir no dia a dia, na verdade, falando da coisa assim, olha, porque normalmente se tá engordando, isso aqui não tá cuidando da saúde. E não tá se priorizando. Então você pode normalmente muito indo por esse lado também. E normalmente é o casal. Olha, a gente não tá se cuidando, a gente tá deixando a nossa saúde de lado. Você tá se sentindo bem? Eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, a gente tem que cuidar disso. Então, tentar trazer uma coisa meio empática e pra ambos. Não apontar o dedo acusando só pro outro e tentar puxar muitas vezes. Vamos fazer uma caminhada, vamos junto em tal lugar e tal. Se não tiver funcionando essas estratégias... Aí, meu amigo, é o cartório ali da esquina que... Só que tem que tomar cuidado com a forma como a gente fala as coisas, porque... Muitas vezes machuca, exatamente. E às vezes vira uma trava, porque a pessoa fala assim, nossa, então isso realmente não vai mais rolar, é o meu corpo, e se fecha ainda mais, né? O que será que o nosso ouvinte quer saber, hein? Tá aí uma pergunta pra você responder, Paula. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é José de São Paulo. Eu tenho uma pergunta para Paula Napolitano. Estou casado há 20 anos, adoro minha esposa. Nós somos hiper amigos, mas ela não gosta de sexo. Ela não tem vontade, não se incomoda com isso e eu não quero ter outra pessoa fora do casamento para isso. Como a gente consegue resolver? Trabalho... Legal, José. Boa sua pergunta. Eu acho que uma das coisas talvez seja a terapia sexual, porque se isso já vem de muitos anos, é importante que provavelmente ela tenha assim, repressões sexuais, ela tenha vivido numa questão em que sexo para ela entende que não é prioritário, que ficou lá para trás, ela provavelmente não deve ter um autoconhecimento do corpo dela, sabendo onde ela tem prazer, assim por diante. E lembrar algumas coisas, sempre foi assim? Ela nunca gostou muito de sexo? Ela nunca teve muito prazer? Ou isso mudou ao longo do relacionamento? Se foi mudando ao longo do relacionamento, tentar buscar o que fazia com que na época ela tinha. O que aconteceu nesse meio termo, nesse meio tempo? Vocês continuam namorando, estando casados? Vocês continuam priorizando o relacionamento, só vocês dois? Como é que tá o beijo? Que o beijo normalmente é um dos pontos que eleva o desejo. Muitas vezes os casais deixam de lado, fica só na bitoquinha. Então eu diria nesse sentido, assim, de tentar lembrar o que fazia com que o desejo dela aumentasse e ir explorando isso aos poucos, ou, em último caso, procurar de fato a terapia sexual, né? Falado. Olha, Paulinha, obrigado aí pela tua participação, pelas elucidações aqui sobre um tema importante. Com certeza. Dos casais. E que as pessoas não conversam. Conversam. Para saber mais, e aí? Quem quer saber mais pode entrar no Facebook Psicóloga Paula Napolitano ou no site Paula Napolitano. Valeu, presidente, já que você participou da nossa entrevista aí, por favor. Vamos lá. Hora certa pra gente. Tá muito alto ainda. 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Vambora, seguindo aqui com o Morning Show. Nessa sexta-feira, dia 8 de junho, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou um guia no qual desaconselha os torcedores brasileiros a promover manifestações homoafetivas e de carinho em público na Rússia durante a Copa do Mundo. O documento diz que essas manifestações podem ser consideradas, aspas aí, ó, propaganda de relações sexuais não tradicionais feita a menores e enquadradas em lei que prevê multa e deportação, fecha aspas. Vamos a Londres agora. O Ulisses Neto já está com a gente aqui na ponta da linha e está também com as malas prontas para partir para a Rússia para conferir a Copa do Mundo. Boa tarde para você aí em Londres, Ulisses. Bom dia para vocês que acompanham o Morning Show. Esses guias, eles não falham nunca, né? 10 em cada 10 guias de recomendação para turistas tem alguma gafe, tem alguma coisa que cria polêmica. Eu já tô com a mala pronta assim, Edgar, muitos brasileiros também, viu? Porque não sei se você acompanhou, mas segundo a FIFA, o Brasil é um dos países que mais compraram ingressos aí para... São 60 mil, é isso? É, mais ou menos isso. Eu peguei aqui, são 72 mil. 72 mil aí. Então, e ainda tem mais um lote saindo hoje, se não me engano, de 100 mil. Tenho certeza que vai ter mais brasileiro comprando ingressos. Tem mais brasileiro indo pra Rússia do que inglês. Mas aí tudo bem que tem as questões diplomáticas envolvidas, né? Os dois países, Inglaterra e Reino Unido, e Rússia, melhor dizendo, não tem se dado muito bem, mas ainda assim chama atenção o efeito, a quantidade de brasileiros, apesar da crise, que estão indo lá pra Rússia. E aí o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, fez esse guia. E é verdade que a Rússia tem mesmo uma lei retrógrada, assim como o Brasil também tem tantas regras ridículas que ninguém cumpre. Aliás, vários levantamentos internacionais apontam que o Brasil é o país mais violento para a comunidade LGBT do mundo, né? Então isso já, por si só, já seria motivo suficiente para a gente evitar esse tipo de recomendação, porque se um guia de uma chancelaria internacional fizesse a mesma recomendação para quem está indo para o Rio ou para São Paulo, eu tenho certeza que muita gente ia chiar aí no Brasil e ia ficar magoada. Mas vamos fazer o que o Itamaraty não fez e colocar a questão em contexto, evitar uma visão simplista, né, sobre uma das sociedades mais complexas do mundo, que é a Rússia. De fato, os russos vêm de um ramo do cristianismo ortodoxo que é muito mais tradicional que o catolicismo do Ocidente ou as vertentes pentecostais e evangélicas. E a gente não pode esquecer que durante o regime comunista houve repressão da prática da religiosidade. Então isso é uma coisa. Outra coisa é que logo depois da Revolução Bolchevique foram revogadas leis que proibiam o homossexualismo, por exemplo, e estamos falando aí dos anos 1920. Depois o Stalin começou a restituir práticas tradicionais e por aí vai, mas quase 100 anos atrás, a Rússia já tinha uma liberdade individual que era impensável no Ocidente. E aí acabou o comunismo em 1990, como todo mundo sabe. A Rússia entra num processo de busca de identidade, porque era uma potência que estava, né, desfalecendo ali na frente de todo mundo, estava esfarelando na frente de todo mundo. E mesmo sendo um país amplamente agnóstico, um dos grandes bastiões da Rússia, até como símbolo do país, da sociedade, era a religião ortodoxa. E por isso os russos começaram a se apegar nisso mais uma vez como um símbolo nacional, e os políticos locais, é claro, observando esse movimento, começaram a jogar o jogo para conseguir apoio popular. E é dentro desse contexto que a lei citada pelo Itamaraty foi aprovada em 2016. Eu conversei até com o professor de Relações Internacionais, Fabiano Munichuk, da ESPM Sul, que explica melhor essa situação. Vamos ouvi-lo. Os bolcheviques, né, botaram de lado o patriarcado, acabou o comunismo e volta isso, e as elites políticas percebem que isso é um elemento identitário forte que pode servir como um aglutinador das massas, principalmente dos grupos mais conservadores, e aí o peso disso é mais no interior, não tanto nas capitais, para favorecer o líder que está no poder. E a visão que eu tenho é uma visão muito instrumental. O Putin, percebendo isso, começou a ceder a determinados grupos mais conservadores, vinculados à Igreja Ortodoxa, e aprovou, que eu acho que é um grande erro em termos de legislação, essa famosa lei contra a propaganda gay para menores de idade. Que, assim, embora não tenha um resultado prático nenhum, na verdade até hoje acho que teve uma pessoa só que foi multada, que era um ativista gay que queria fazer questão de dar palestras para adolescentes a respeito da sexualidade. Esse cara não foi preso, ele foi multado, porque a lei prevê isso, que você é multado por praticar isso. Embora na prática não tenha nenhum peso, tem um risco tremendo de, aos poucos, legitimar práticas de violência
contra grupos minoritários. Tá aí, Ulisses. Edgar, então acho que dá pra gente concluir que a chance de uma pessoa homossexual levar porrada na rua parece maior aí no Brasil do que na Rússia. Lá existe sim um risco de multa, mas também não é do jeito que se pinta na mídia ocidental, em tantos veículos por aí. Valeu. Fala, Vini. Ainda falando, né, sobre a venda de ingressos aí para a Copa do Mundo, a FIFA informou que foram 2,4 milhões de bilhetes vendidos. E aí a gente falou aqui, né, o Brasil aparece aí na terceira colocação entre os países que mais adquiriram aí esses ingressos, com 72 mil bilhetes. Em primeiro lugar, obviamente, que os russos, né, com 870 mil. E em segundo lugar, os Estados Unidos, que nem estão na Copa, mas aparecem aí nessa segunda colocação com 88 mil. Depois em quarto a Colômbia, quinto a Alemanha, sexto México, sétimo a Argentina e oitavo o Peru, porque o Peru também há muito tempo que não estava na Copa, então os torcedores estão com uma alta expectativa. Em nono a Rússia. Desde 82, né? Desde 82. Em décimo a Austrália. São aí os países que mais compraram bilhetes para a Copa do Mundo. Edgar. Boa, Vini. Valeu, Ulisses. Obrigado aí. Bom trabalho para você. Boa viagem. Valeu, Edgar. Semana que vem eu converso com vocês já direto de Sochi, lá o balneário, o Mar Negro, as margens do Mar Negro na Rússia, onde a seleção vai ficar hospedada durante a Copa. Um abraço. Abraço, sensacional vai ser. Aí, fala, Edgar, entre 2015 e 2016 eu morei no estado do Rio de Janeiro, eu trabalhava como repórter de TV lá, e a própria emissora pagava o aluguel de um apartamento que eu morava, era um apartamento grande, e eu dividi o apartamento com outro repórter que era gay. Eu não tenho preconceito nenhum, ele levava os namoradinhos dele lá e tal, e a gente era amigo do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Só que eu tô falando isso pra me justificar, porque no começo da semana a gente falou do casal gay americano que quis entrar com o processo com o confeiteiro, eu me coloquei do lado do confeiteiro e agora eu vou me colocar do lado do Ministério das Relações Exteriores. Não vejo nada de problema eles alertarem, olha gente, a Rússia é diferente, vocês podem sofrer coisas como essa multa, talvez deportação e tal. Não tá falando, olha, homossexualismo lá é pecado. A gente fazendo um comunicado. Tá fazendo um comunicado. E a gente noticiou aqui no Morning Show, durante a campanha eleitoral da Rússia desse ano, a propaganda do Vladimir Putin, que era super homofóbica, super machista, declarada. Falando assim, olha, se você não eleger o Vladimir Putin, daqui a pouco a Rússia vai virar um país de gays. Aí tinha um gay na cama com um cara. Vocês lembram disso? A gente falou aqui no Morning Show, a gente passou essa propaganda. A Rússia é assim, os caras lá são meio pirados. A gente tem agora o caso da Inglaterra, o meu irmão falou, o Ulisses falou... escorregou. O Ulisses falou agora das relações entre Inglaterra... E você vê que ele esperou o irmão sair do ar porque ele não pode brigar com o irmão, meu. Não tem problema dizer isso, que vocês são irmãos. Só um problema pra ele. De resto tudo bem. Legal. Pode falar. Que a Rússia e a Inglaterra não têm boas relações. A gente lembra do caso do ex-espião russo que foi envenenado, ele e a filha na porta de casa lá na Inglaterra. Qual que é o problema do governo virar e falar, brasileiros, cuidado com as manifestações públicas? Meu, é o seguinte, é outro país, eles só estão alertando, sem vitimismo, sem mimimi, porque não pode falar, é um alerta. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Conta pra gente. Está cheia de participações aqui, hashtag tá russo, separei alguns tweets da galera, vamos ver aqui. Olha, o Zé Mauro, hashtag tá russo, só se for pra vocês, porque pra nós tá sussa. Cristiano Ronaldo e Neymar, naquela felicidade, né, que lhes é peculiar. Marco II... Ah, não, esse é o de ontem. Acho que esse tá errado, vamos esperar. Aí, não, é o de ontem também. Maravilhoso. Sensacional, aplauso. Aí, ó, agora sim. Aí, é Tetra, é Hexa, Tássio, Berto, hashtag tá russo. Murilo, hein, cara? A nossa educação de base, infelizmente, sem previsão de melhora. Tá russo, na verdade, ser brasileiro, Edgar. Continue Paulinha, participando quantos aqui. títulos a seleção brasileira tem de Copa do Mundo? Pra mim vai ser sempre Tetra. Ganhou é Tetra! Comemora! É sempre Tetra. Todo ano... Achei alguém que entende isso. Boa, É isso, obrigada, queridos. É Tetra. Esse ano é Tetra. Vamos voltar à política aqui em mais uma rodada de entrevista. Gostou, Berrache? É bom que você tá vindo aqui. Muito legal estar aqui. Ô, Berrache, vamos lá. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Mais uma rodada aí de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O Jornal da Manhã da Jovem Pan entrevistou há pouco aqui na nossa programação o senador Álvaro Dias, do Podemos. E o Berrache está aqui para contar e destacar aí o que ele achou de interessante nessa entrevista aí com o Álvaro. É interessante notar o seguinte, Álvaro Dias já está há muitos anos lá no Congresso Nacional, ele é senador, ele já foi até governador do Paraná. E é interessante que na entrevista ele afirmou que se considera o nome da contestação.
para varrer toda a política tradicional. E ele afirma que quer romper com essa política que já dura no Brasil há muitos anos. Ele acha que o chefe do Palácio do Planalto pode fazer reformas radicais. E é isso que ele está propondo. Temos aqui um vídeo no Morning Show. Vamos ver. Esse país não tem futuro se nós mantermos esse sistema político e esse sistema de governança promíscuo, que é fábrica de escândalos de corrupção, que é matriz de governos incompetentes. Certamente, nós temos que refundar a República. Agora, senador... É evidente que isso passa por uma série de reformas. Aí é reforma do Estado, é reforma política, é reforma tributária, é reforma da Previdência, é reforma trabalhista, é reforma do sistema federativo. São reformas essenciais que configuram a tese da refundação da República, onde todos deveremos ser iguais perante a lei. E uma coisa é você pregar a nova política, Edgar, outra é já ter sido filiado a inúmeros partidos, como o MDB ou o PSDB. Ele diz que até hoje não encontrou um partido que ele pudesse ocupar. Ele diz que o Brasil não tem partidos, mas tem siglas, e ele diz que o Podemos ainda não é um partido, é um grupo que está tentando pregar essa nova política. Agora, será que ele não representa o contrário? A política tradicional, por já estar tanto tempo na política tradicional, ele deu a resposta. Sou um contestador há muito tempo dessa política. E o retrato da contestação é exatamente essa inquietude que me levou a mudar várias vezes de sigla, né? Fugindo a esse desconforto. É evidente que um presidente da República, nesse sistema presidencialista de muito poder, ele tem condições de propor mudanças radicais. Eu acredito na redução do tamanho do Estado e na redução do tamanho do Legislativo. Acho que nós precisamos de um Legislativo mais econômico e mais qualificado, mais enxuto, reduzindo o número de senadores, o número de deputados federais, estaduais, vereadores, o número de partidos através da cláusula de barreira, não liquidando os partidos. Eles podem existir, mas só serão representados com mandatos se alcançarem um percentual de votos exigido pela legislação. Bom, ele foi questionado pelos internautas principalmente se ele é contra a privatização da Petrobras ou a favor. Ele se posiciona contrário à privatização da Petrobras, mas ele fala numa privatização lateral, vamos dizer assim, algo que está ligado à Petrobras, não especificamente sobre a Petrobras, em relação à Petrobras, que já é uma empresa estatal, mas tem ações... Mista, né? Ô, Thiago, eu gostei da hora que o professor Vila questionou o Álvaro Dias, falando assim: o senhor não tem chance nenhuma, dificilmente vai estar no segundo turno, não vai passar dos 2 dígitos, mas ele acredita na previsão do Vidente Carlinhos, é isso? Vidente Carlinhos, que diz que ele vai ser o presidente do Brasil. Só que esse Vidente Carlinhos também diz que o Brasil vai perder a Copa, se eu não me engano, né? Ele entrou na troça, vai. Entrou na troça. O Berrache, valeu, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Isso aí, vamos em frente aqui no Morning Show. Agora, olha, para finalizar esse bloco político, quero dizer aqui que o PT lançou o jingle da campanha do Lula à presidência. É isso mesmo, Caio? É isso aí? É isso aí. Vai ser divulgado hoje. Já foi divulgado ontem na internet, quinta-feira, mas hoje ele vai ser oficialmente divulgado no lançamento da pré-candidatura do Lula ao Palácio do Planalto, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. O tempo tá apertado, quer que passe? Dá tempo de passar o jingle? Vamos passar o jingle. A gente falou dele, pô. Ah, fica tranquilo. Agora fica tranquilo. Começa a falar assim. Vamos ouvir então o jingle do Lula que foi lançado ontem. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai... É meio sofrência, né? Começa nessa pegada agora. Já vem o forrozinho. Agora vem o forró. Ó, o shot da alegria. Começa meio tristão, meu Brasil, o que fizeram com você? Aí depois vem aquele chinchado gostoso, que é a esperança pro Brasil e tal. Essa é a musiquinha, tema da candidatura do Lula, se ele conseguir se registrar, porque o Tribunal Superior Eleitoral, os órgãos competentes ainda nem julgaram se ele vai poder ser candidato ou não. Mas vamos lá.
Essa é a música. O Lula... Tem as imagens da caravana, né, Caio? As imagens da caravana, que foi um sucesso. Mais de 8 pessoas compareceram ao longo da caravana toda, no começo do ano e tal. Ela vai ser divulgada hoje oficialmente na cidade de Contagem, porque além de ser o registro aí da pré-candidatura, o registro, né? O marco da pré-candidatura do Lula, também vai ser lida a Carta aos Brasileiros 2018. O Lula fez um pedido à Justiça para que ele mesmo gravasse um vídeo para rodar hoje nesse evento, mas a resposta da Justiça não rolou, e aí o Lula simplesmente escreveu, e o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, ex-ministro, foi à Superintendência da Polícia Federal nessa quinta-feira, ontem, visitou Lula, pegou... O que o senhor quer que leia? Pegou a cartinha e vai ler. Ele estava acompanhado do governador do Piauí, Wellington Dias, também. Os dois estiveram lá. Na saída da carceragem, eles conversaram com a imprensa. Tem uma falinha interessante do Jacques Wagner. Vamos ouvir. E encontrando esse apoio que ele tem encontrado nas forças políticas de sustentar. E Quem não... Hein? As conversas com outras forças de esquerda, como é que é? Não, as conversas com outras forças sempre existirão, até porque nós temos o segundo turno das eleições e você tem que preparar. Mas ele não abre mão da candidatura, ele sente um compromisso e eu insisto, a candidatura dele não é por paixão pelo poder, é por paixão de fazer o bem para o povo brasileiro. Então, conversar com outras forças que têm, inclusive, seus candidatos, na minha opinião, eu acho absolutamente normal. Agora, o PT tem o nosso candidato e nós vamos amadurecendo, compondo a chapa à medida que for percorrendo o tempo. E 15 de agosto, nós estaremos inscrevendo a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Bom, essas foram as palavras aí do Jacques Wagner, ex-ministro do governo Dilma, enfim, comprovando que o Lula é o nome principal aí do PT na corrida eleitoral. Só 2 pontos. Nessa conversa com os jornalistas, olha onde vão as ironias do PT, as palhaçadas do PT. O governador Jacques Wagner falou o seguinte... Olha, nessa conversa que a gente teve agora lá na cela, o Lula disse que está estudando os principais pontos que ele vai querer colocar no programa de governo. Está estudando? Meu amigo, a eleição é amanhã, você está estudando? E outra, o governador do Piauí, o Wellington Dias, falou o seguinte, não, a nossa visita foi bastante tranquila. O Murilão, coloca aquela charge lá, por favor. O Lula nos mostrou a cela, mostrou onde ele faz exercícios. Um desenhista fez essa charge aí para a revista Veja, exatamente com a proporção de como que é a cela do Lula. Me diz... Você que tá com a gente nas imagens aí no YouTube, onde é que o Lula se exercita? Que tipo de exercício que ele faz? Mental, só se for, mas a gente já sabe que não é, então que exercício que faz? Não cabe, não tem como. E nos mostrou a cela, é que nem pobre que mora em kitnet e fala assim, ó, essa aqui é a sala, vira pro lado, esse aqui é o quarto. Polichinelo, abdominal, polichinelo, você nunca... Nos mostrou a cela, velho. Você não serviu o exército? A esteira foi colocada posteriormente. Olha lá, a charge. A charge da revista Veja. Que esteira? Uma esteira ergométrica. Mas cabe? Cabe. Só tirar a mesa e pôr, cabe ali. E a cama e o banheiro também, se quebrar a parede? Cabe ali. Vamos nessa. Quem que tá aí pra dar a hora certa pra gente aí, hein? Você, hein? Claro, vai professor? ser presidente, sim. Só se for de presidente Bernardes. 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Mais uma vez o Facebook deu mancada. Uma falha na rede social resultou na divulgação de postagens privadas de 14 bilhões de usuários. 14 milhões de usuários. O que aconteceu, Paulinha? Tá difícil de te defender, Facebook. Cada dia uma pisada na bola. Continua o comércio de dados, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi assim, existe uma configuração que você pode fazer no seu painel de controle, não é todo mundo que está familiarizada com essas opções aí, mas existe uma forma de você ir lá e escolher quem pode ver os seus posts, né? Você pode escolher, por exemplo, para só os seus amigos verem o que você posta. O que aí acontece? Se alguém não é seu amigo, entra no seu perfil, não vê nada que tá ali na sua timeline. Existe outra opção que é para tornar público. Aí, o que acontece é que quando a pessoa entra no seu perfil, mesmo sem ser sua amiga, ela vê aquilo que está postado. Esse bug de sistema fez essa configuração mudar. Então, muita gente que tinha preferência só para os meus amigos mudou automaticamente e sem nenhum aviso para público. Ah, é? Então, você, de repente, se fez parte desses 14 milhões e entre os dias 18 e 27 de maio fez uma postagem que você imaginou que só os seus amigos tinham visto,
pode ter deixado alguma coisa ali pública para toda a rede do Facebook. Esse foi o defeito. Eles disseram que repararam essa falha em 22 de maio, mas que demorou 5 dias para que todos os atingidos conseguissem ali ter essa configuração sanada. Eles disseram que comunicaram para essas pessoas que foram atingidas, então muito provavelmente se você não recebeu o informe, você não foi um dos atingidos, mas é mais um caso onde se esperava mais transparência do Facebook. Na União Europeia, desde 25 de maio, por exemplo, tem uma nova legislação de proteção de dados pessoais que diz que quando acontece uma falha no sistema da empresa, ela precisa avisar imediatamente as pessoas, né? Então, eu vi a falha hoje, agora está acontecendo uma falha. Coisa que o Facebook, por exemplo, não fez. E aí, lá na Europa, ele pode receber sanções aí que podem chegar a 4% da receita anual global da companhia. Então pode ter que pagar uma multa Paula, de repente. lembrando que ontem o Facebook foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral a dar para Marina Silva todos os códigos de acesso de uma página chamada Anti-PT, que inventou que a candidata do Red, Marina Silva, estava na lista da Odebrecht. Olha aí. Fake news, né? Derrubar fake news. Aqui já a gente está tendo das eleições no Brasil. O Facebook está ali num lugar perigoso, delicado. Desde março desse ano teve aquele escândalo da Cambridge Analytica. Aí sim, uma empresa que se beneficiou de dados de 87 milhões de usuários da rede. Depois tem essa questão da fake news, a questão da confiabilidade dos usuários, tipo, até que ponto os meus dados estão ou não estão protegidos. E a verdade é que sem usuários, queridos, não existe rede social. Então o Mark Zuckerberg vai ter que remar aí, e tem que remar para ter a confiança não só dos usuários, mas também dos governos que já estão cogitando os métodos da rede social. Falado. E assim a gente vai fechando mais uma semana aqui no Morning Show. Vamos pro ganhador. Respeito. Ah, sim, vamos lá, Tu vai ver domingo, Brasil? Claro, vou assistir. Não tô muito empolgadão. Tu só vê o Guarani. O Bugre sempre, velho. E a Série B não para, né? Não, aí estamos subindo, hein, meu? José Ricardo, vencedor. Hein? José Ricardo. José Ricardo. Tá bom. A gente volta segunda-feira aqui na programação da PAN, ao vivo. E amanhã tem o compiladão do Morning às 10. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Valeu, rapaziada. Cuidem-se, hein?